Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Que bom que estamos juntos aqui mais uma vez, maravilha, você aqui conosco. Já estamos chegando na 12ª lição, a penúltima lição, maravilha, coisa boa. E antes da gente começar a lição, você já sabe que eu vou te fazer alguns pedidos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e já ativa as notificações, porque sempre que entrar um conteúdo novo, é a classe dos professores entrando sábado às 13 horas, tem os cultos de sábados que são transmitidos, o culto de domingo também que é transmitido e você fica pertinho da gente, a gente fica muito feliz com isso. Tá? E não deixe também de compartilhar este conteúdo para pelo menos 10 contatos seus, hein? Olha a responsabilidade que eu estou te passando, é você colaborando para o avanço da palavra e a gente sabe que é o que falta para Jesus voltar, né? E o evangelho sendo pregado a todas as nações, então virá o fim. Eu gostaria também de pedir para que você deixasse aqui os comentários aqui embaixo. Qual é o seu nome, de onde você nos assiste, que é gostoso a gente ler, a gente fazer as orações, os pedidos de orações que estão aqui nos comentários. E agora eu vou mandar um abraço especial para quem nos assiste aqui constantemente. Eu vou mandar um abraço muito especial para o João Filho dos Santos. E ele diz aqui, ó, mandem um abraço a todos irmãos da Igreja Estaca Zero do distrito de Agricolândia, Piauí. Tá aí, ó, estou mandando um abraço para todos os irmãos aqui da igreja da Estaca Zero, né, do distrito de Agricolândia, Piauí. Um abraço forte para vocês e continue conosco. Vindo a Brasília, venha nos visitar por aqui também, tá ok? Um abraço também para Maria do Remédio, que nos assiste de Cuiabá, Mato Grosso, e ela justamente pede oração pela sua saúde física e saúde espiritual. Estaremos orando por você também, tá ok? Maria do Remédio. E um abraço também para o Valderic, que nos assiste de Caruaru, Pernambuco. E assim que terminar a lição, eu já vou te fazer um pedido. Você já corre para os canais Os Incríveis da Bíblia, para você ter um aprofundamento maior. Lá nós temos o nosso irmão Verivelto, que passa também um estudo bíblico muito interessante. E agora eu quero fazer um convite também para você que é estudante, que está buscando um aperfeiçoamento profissional. Clica aqui embaixo aqui no canal do NASP para você conhecer quais são os cursos de graduação que nós temos, o curso de graduação, de pós-graduação também que o NASP oferece. E olha só que bacana, tem ensino à distância também. Então clica aqui embaixo aqui no link que aparece para você conhecer um pouquinho mais da nossa instituição de educação. Agora, antes de entrar na lição, eu vou apresentar aqui os irmãos que aqui estão. Aqui ao meu lado tem, uma vez falaram assim, fizeram uma pergunta muito séria. Falaram do jeito, olha, nós temos 2 filhos, qual desses filhos aqui que dão mais trabalho? E a pessoa que está aqui do meu lado diz assim, o filho da minha sogra. É isso mesmo, Lívia Vilela? Minha esposa Lívia Vilela está por aqui. Foi boa saída, hein? Eu falei para a mãe dele, eu falei, Dona Ene, um beijo, Dona Ene, se ela estiver assistindo. Eu falei, Dona Ene, eu vou lhe devolver Ricardo. Ela falou, não, minha filha, eu não quero não. Não aceito devolução, não. Foi bem bonzinho, né? Bem bonzinho. E nessa semana, dia 16, nós estamos completando 13 anos de casado. 13 anos. E aí eu queria saber, fazer uma enquete. Escreve aqui a enquete. Para a gente fazer a renovação. Vamos fazer a renovação no 15? 15 anos. Quem sabe, né? Não, vamos fazer uma festa, convidar todo mundo para vir aqui para a Igreja do Lago. Você está convidado também para vir à igreja aqui do Lago Sul nessa celebração. Muito bom. Ao lado da Lívia, nós temos nosso irmão Leonardo. A enquete é o quê? Se eu faço ou não faço? Se faz ou não faz. Votem aí. Eu faço ou não faço? Faz. Me ajuda, por favor. Nós temos aqui o Leonardo, que é membro aqui da nossa igreja aqui do Lago Sul. Dá a sua saudação, um abraço pessoal. Boa tarde a todos, ou bom dia, boa noite, não sei a que momento você está nos assistindo. Que você possa, né, aprender mais, assim como nós também estamos aprendendo aqui. Né? Então, muito bom estar com vocês. Muito bom. E ao lado nós temos ali o Rômel, que já foi pastor adventista, hoje é servidor público, líder dos desbravadores também, né? Dá a sua saudação, um abraço pessoal, algum convite que queira fazer também. É sempre bom estar aqui com vocês. Pegar a carona dos recados aí que você mandou para Caruaru. Eu trabalhei lá, fui pastor lá em 2004, 2005, já vai 20 anos aí. Que bacana. Mas ainda um carinho muito especial pelos nossos irmãos lá. Caruaru, terra muito boa no Agreste Pernambucano, então saudades. Muito bom. Então agora vamos entrar na lição, sem mais delongas. Eu vou convidar para você curvar a sua fronte e vamos aqui também curvar a nossa para uma palavra de oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, louvado, glorificado seja o teu nome.
Graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de agora, de abrir a Tua Palavra, entender um pouco mais sobre a Tua lição, sobre os Teus ensinamentos, que o Seu Santo Espírito esteja aqui nesse momento, aqui e no lar de cada um que nos assiste, nos dando um entendimento completo do que o Senhor tem para nos falar. Porque agora, a partir de agora, não fale a nossa boca, mas que o Seu Santo Espírito nos use nesse momento, que seja um canal de bênção para quem nos assiste. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Peço que me mostre a tua glória, lição 12, e o verso para memorizar está em Êxodo 34, versículos 6 e 7, que diz: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não o inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Verso forte para a gente já refletir acerca disso. E aqui a palavra começa aqui, a lição traz que nós precisamos crescer de fato, crescer na caminhada com Deus. Sem crescimento estamos mortos. Pedro aqui declarou: cresçam na graça, no conhecimento do nosso Senhor Salvador, e a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, a palavra traz aqui, nós temos que estar dispostos a crescer. E crescer de fato dói. Por quê? Porque para crescer, eu sempre digo isso, você precisa dizer a Deus. E você precisa dizer a Deus para você, para a sua versão atual, os seus apegos, as suas questões, as suas crenças, e dizer a Deus para si próprio, para poder avançar na jornada, é o grande desafio. E não existe crescimento sem dor, eu digo isso com propriedade, que eu sou profissional de educação física e eu, para desenvolver a capacidade muscular dos meus alunos, eu falo, vai ter que treinar, vai ter que ter sobrecarga e no outro dia tem dor. Porque depois desse processo de dor é que o corpo se regenera e constrói novas miofibrilas e é assim que você avança. Não tem jogo fácil. Aqui é conversa de adulto, conversa de pessoas maduras. Então crescer dói, mas o crescimento se faz necessário e quando nós temos Deus conduzindo, no final tem bênçãos sem medidas. E é dentro dessa linha que nós iremos começar a nossa jornada aqui na lição 12 e já entramos aqui na lição de domingo. Rômulo que diz aqui, a tenda do encontro, e eu te pergunto, por que Deus pediu para que Moisés armasse a tenda lá em Êxodo 33, versículos 7 a 11? Rapaz, esse tema aí da tenda do encontro é muito interessante, viu? Eu queria falar 3 coisas sobre isso. Primeiro, a gente não pode, como a lição menciona, né? A gente não pode confundir essa tenda com o tabernáculo, o santuário. São 2 coisas completamente diferentes. Era um local específico de Moisés, do seu encontro com Deus. Me chamou a atenção no finalzinho aqui a menção ao moço Josué, né? Ao jovem Josué. Eu que lido com jovens, ministério jovem, isso aqui é interessante demais, né? Ele tinha um jovem que ia junto com ele, que depois o substituiu. A gente vê um discipulado fortíssimo aqui, né? Mas a ênfase aqui está numa comunhão com Deus e que era um ato de adoração diante de todo o povo. A Bíblia menciona que todo mundo voltava os olhos para lá e ficava à frente das suas tendas e era um momento especialíssimo ali para o povo, né? E aí isso chama a atenção para o meu segundo ponto, que é o ponto da pessoa de Moisés, né? Veja só, Moisés tinha passado 40 anos no exílio no deserto com Deus. A lição faz uma menção que eu não tinha parado para pensar nisso. É nesse período que ele escreve 2 livros da Bíblia, Jó e Gênesis, e você vê que tem um gap entre Gênesis e Êxodo, né? Termina ali com a história de José, na hora que vira já está 400 anos na frente, não tem nenhum pedaço na Bíblia que conte sobre esses 400 anos. Porque não teve nada que interessasse nesses 400 anos. O povo ficou ali e tal, passou 400, como se 400 anos fosse um períodozinho de nada, né? Aí daqui a pouco volta a história para contar a saída do povo de Israel. Não sei em que momento Moisés escreve do Êxodo para frente, mas aí já é nessa jornada toda. E você percebe, esses episódios do Êxodo, praga, não sei o que e tal, essas coisas todas duraram em torno de 1 ano, né? E aí depois que passa Mar Vermelho e tal, tem 39 anos, cara. É totalmente desproporcional, né? É como você mencionou aí, de enfrentar os problemas, de enfrentar a dor. Ficaram dando volta no deserto, era perto o negócio, era só pegar uma linha reta ali, você já chegava em Canaã e pronto, resolvido. Mas ficaram batendo cabeça e tal. E durante esse tempo todo, aquela tenda ali
que era o momento do encontro. E eu entro no meu terceiro ponto. A gente também é tipo o povo de Israel perambulando pelo deserto. Às vezes tem tanta coisa que você olha para trás que parecia tão simples de solucionar na vida da gente, mas a gente deu tanta volta, deu tanta cabeçada para chegar lá, né, que talvez nos falte justamente essa tenda do encontro. A gente tem essa tenda do encontro na nossa vida pessoal, espiritual, aquele cantinho separado com Deus, isso é importante demais. Apesar de todos os bate-cabeças que eles deram, no final eles chegaram na Terra Prometida. Verdade. E a gente tem essa promessa de chegar lá também. Verdade. Mas a tenda do encontro é um ponto importante nessa caminhada aí. Muito bom. E aí já fica aqui a lição, hein? Tá batendo cabeça, meu irmão? Tá batendo cabeça, minha irmã? Será que não é por isso que você tá aí, ó, rodando, circulando, sem sair do deserto? Às vezes você está lamuriando, botando responsabilidade em outras pessoas, em Deus, em que seja lá o que for. Mas se a gente olhar e de repente olhar para si e fazer uma autocrítica, às vezes Deus revela aquilo que está fazendo a gente permanecer no deserto. Fica aqui uma reflexão para nós. Chegamos agora na segunda-feira, Lívia Vilela, nós estamos aqui para que eu te conheça. E aí já tem a pergunta aqui, o que Moisés pediu que o Senhor fizesse, que lhes fizesse saber, e por que ele implorou a presença de Deus para guiá-lo. Nós lemos isso em Êxodo 33, versículos 12 a 17. Durante todo o período, desde que Deus se manifestou para Moisés lá na sarça ardente, a gente vê que Moisés foi tendo um relacionamento crescente com Deus, né? E a gente pode pegar aqui, como a lição de segunda cita, Moisés entrou no meio da nuvem, ficou 40 dias com o Senhor, e ele foi, cada vez, quanto mais tempo ele passava com Deus, mais tempo ele queria estar com Deus. E aí, nesse episódio específico aqui, ele já tinha estado várias vezes na presença de Deus, e agora era como se Moisés queria ter uma certeza de que os esforços dele teriam êxito, entendeu? Naquela empreitada ali de levar o povo pelo deserto. Porque Moisés era homem, né? Então, Deus tinha dado aquela missão para ele, e ele queria ter certeza de que aquilo seria bem sucedido. E aqui no final a lição pergunta, você conhece a Deus ou apenas tem informação sobre Ele? Você conta milagres do que aconteceu na sua vida ou você relata coisas do que aconteceu na vida de outras pessoas? É legal quando a gente fala assim, Deus fez tal coisa na vida de fulano, resgatou, curou. É bom quando você... Mas e as coisas que você viveu com Deus? É importante você ter esse relacionamento também. E Moisés tinha esse relacionamento. Então, aqui no final também a lição fala, Jesus tenha dito, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Haveria melhor maneira de Deus se fazer conhecido aos seres humanos do que se tornar um ser humano? Verdade, você vê, né? E a Lívia falando uma coisa aqui, enquanto ela falava, essa questão da gente colocar diante de Deus, e vou trazer até um testemunho que para nós, para nossa família foi importante, né? E vivíamos um desafio interno, e aí a partir daí eu decidi fazer a seguinte oração, falei, olha Deus, se houver alguém do lado de fora que esteja mandando algum dardo inflamado do inimigo para nós, primeiro que o Senhor desvie, né? Quebre isso no coração dessa pessoa, na mente dessa pessoa. Mas se essa pessoa continuar a insistir em mandar dardo inflamado do inimigo à nossa família, que a sua mão pese sobre quem quer que seja. E quando a gente começou a fazer eu comecei a fazer esse tipo de oração, a gente percebeu o mover de Deus e algumas coisas que a gente já se incomodava há bastante tempo sendo quebradas pelo poder da oração. Então talvez você esteja passando por um conflito, ore a Deus, ajoelhe, seja específico na oração. E você vai ver que a resposta de Deus vai ser rápida na sua vida. Chegamos agora, amém, né? Chegamos agora na terça-feira, Leonardo, nós temos aqui, peço que me mostre a sua glória. E após a apostasia, né, do bezerro de ouro, Moisés clamou pelo seu povo, pois queria ter certeza que Deus continuaria a guiá-lo para a terra prometida. Ele também queria conhecer mais o Senhor. E aí eu te pergunto, como Deus respondeu ao pedido para que se mostrasse a sua glória, que está em Êxodo 33, versículos 18 a 23. Mais em específico, ele fala no verso 19, né? Essa resposta de Deus, eu vou ler aqui rapidinho. Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor.
terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, Deus dá uma resposta que eu, no lugar de Moisés, ficaria muito feliz tendo essa resposta de Deus, né? De que a bondade dele estaria ali com ele, né? E um paralelo que a lição traz também é com Romanos 2,4, que diz que será que você despreza a riqueza da bondade, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Então, juntando esses dois textos, a gente entende que a bondade de Deus é o caráter dele, que nós devemos refletir esse caráter. Também devemos ser bondosos, como Cristo é, como Deus é bondoso conosco, né? E refletindo esse caráter, nós vamos dar o testemunho para aquelas pessoas que estão, né, diante de nós. E elas vão ver a bondade de Deus em nós, refletindo o caráter de Deus. E é isso que Deus espera, é isso que a lição destaca também, né? Então a gente precisa se aproximar de Deus e pedir para Ele que Ele, né, transforme o nosso coração para que nós possamos ter essa bondade sendo refletida. Essa é a glória de Deus que é dita aqui, né? E eu vejo assim, uma vez, eu também ouvi um pastor fazendo uma reflexão que eu achei muito importante. E ele falava, às vezes a gente tem orado a Deus assim, Deus me preencha, Deus me preencha, Deus me preencha. E que tal a gente trocar essa oração para falar, Deus me esvazia, me esvazia, me esvazia. Porque na física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Então às vezes se você está cheio do orgulho, cheio da tua vaidade, cheio das tuas verdades, não vai abrir espaço para que o Espírito Santo habite em você. Então ore, né? E eu, a partir dali, eu sempre faço essa oração também, Deus me esvazia, para que haja espaço para que o teu Santo Espírito venha e transforme, faça a transformação completa. E aí eu queria que você já deixasse aqui embaixo nos comentários o que está sendo mais importante, o que está sendo mais relevante aqui, que abertura de pensamento deu, o que o Espírito Santo tem falado do seu coração neste momento. Deixa aqui nos comentários que a gente vai ler também e vai deixar o comentário depois. Chegamos agora na quarta-feira, Rômel. Deus revela a si mesmo. E eu te pergunto, como Deus revelou sua glória a Moisés, de acordo com o Êxodo 34, versículos 1 a 28? Sim. Esse aqui é o episódio das duas novas tábuas, né? Deus manda que Moisés refaça as tábuas e tal, e faz uma renovação da aliança, né? Eu gostei muito aqui que a lição fala que esse aqui é o João 3,16 do Antigo Testamento, né? Um reforço aqui do plano da salvação, a renovação da aliança. Você começou a lição aí falando da renovação de votos, né? E hoje é o dia do seu primeiro dia de casado, né? Você casou 16 de setembro? 16 de setembro. Olha aí, 17 de setembro foi o primeiro dia de homem verdade. Casado há 13 anos atrás. Olha aí. É verdade. Então a gente percebe aqui mais ou menos como uma renovação de votos matrimoniais mesmo, né? Deus colocando esse valor aqui no seu povo, renovando essa promessa de que grandes coisas aconteceriam e tal. E a gente percebe que esse buscar de Deus, o seu povo, ele é constante, né? Eu sempre falo muito, já falei algumas vezes aqui em outras lições, sobre essa questão da Bíblia ser um livro que mostra essa essência do ser humano, né? Das falhas, das limitações, dos pecados, mas é um livro também que explora essa natureza de Deus, do Deus resgatador, do Deus paciente, do Deus que busca, do Deus da segunda, terceira, quarta chance, do Deus que está sempre querendo reunir o seu povo. E aqui é uma celebração disso, né? E é muito importante a gente entender esse contexto dessa revelação de Deus, dessa autorrevelação de Deus, em que ele mostra ao seu povo misericórdia, né? Havia tido todo aquele episódio lá da quebra das primeiras tábuas, do bezerro de ouro e tal, mas Deus renova, ele chama novamente o povo ao compromisso, né? Ele menciona aqui a adoração de Deus de metal, o sangue do sacrifício, ele reforça a importância do povo ser fiel às leis, mas da parte dele ele reforça também a sua disposição do compromisso da aliança do plano de salvação. Então a gente precisa, como você mesmo mencionou, buscar mais que Deus nos preenche e nós nos esvaziemos de nós mesmos para que Ele traga essa revelação dele para a nossa vida. E é quando a gente se torna um testemunho para quem está ao nosso redor, porque Deus se manifesta em nós também. Amém. E manifesta de uma maneira linda, manifesta com o rosto resplandecente, e é justamente nessa linha que nós iremos agora para quinta-feira, o rosto resplandecente de Moisés. E nós lemos ali em Êxodo 34, 29 a 35, eu pergunto para a Lívia, por que o rosto de Moisés resplandeceu? E mais, como Jesus pode transformar gradualmente a mim, a você que assiste, a imagem dele?
de acordo com 2 Coríntios 3,18. É aquele ditado, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Exatamente. Moisés tinha passado muito tempo com Deus, né? E ele estava refletindo a glória de Deus. Então, nós não podemos ver a Deus hoje pelo simples fato de que a glória de Deus nos fulminaria. Então, Deus não pode se revelar para nós hoje na sua plenitude, porque nós não suportaríamos. Então, como Moisés tinha ficado muito tempo na glória de Deus, ele estava ali, né? Ele estava refletindo ali, né? O que ele tinha. E isso acontece conosco. A gente anda muito junto, né? A gente parece já um pouco o jeito de falar, a maneira de falar, as palavras que fala, a maneira que fala. E é o que acontece aqui também em 2 Coríntios 3,18. É como um espelho. Nós temos esse neurônio espelho, né? Verdade. Por isso que quando a gente abre a boca, o outro abre a boca, o outro boceja junto. Então, quando você está caminhando com Jesus, você passa tempo com Jesus, você vai ficando parecido com Jesus também. Aquela maneira dele falar, aquela maneira dele agir, a maneira dele tratar as pessoas. Você vai adquirindo isso com ele. E ele vai conversando com você e você vai ficando parecido com ele. É disso que a lição de quinta vem falando. Então, aqui ele pergunta, quais áreas do seu caráter precisa refletir melhor o caráter de Deus, né? Eu sei as áreas da minha vida que eu preciso parecer ainda mais com Jesus. Você também com certeza sabe as suas. Tem coisas que para mim são muito fáceis. Já é do meu temperamento, para mim é natural. Tem outras que são dificílimas. E eu vejo outras pessoas fazerem com tanta facilidade. E eu falo, poxa, como é que ele faz isso com tanta facilidade? Para mim é tão difícil. Mas para Jesus não. Jesus tem todos os temperamentos equilibrados, né? Verdade. E aí, à medida que a gente vai caminhando com Jesus, a gente vai aprendendo com ele. Então, tem coisas que para mim há 20 anos eram bem mais difíceis do que são hoje. E eu fui aprendendo com Jesus, com certeza. E ainda tem muito que melhorar, tem muitos pontos a melhorar. Verdade. Nós só teremos essa vida e a eternidade para a gente avançar, para a gente tentar chegar... Essa perfeição. Essa perfeição que é Cristo. E isso tem que nos motivar, na verdade, não tem que nos desanimar. Olha quanta margem de melhora eu tenho. A gente tem que olhar sempre pela ótica da oportunidade. Olha quanto ainda tenho para poder avançar, para dizer adeus à minha velha natureza, e ir conectando e me aproximando de Cristo. É uma jornada linda. Eu acho que a gente tem que estar todo dia entusiasmado para poder cada vez mais nos parecer com Cristo. E aí agora, Leonardo, dê as considerações finais aí dessa importante lição. Eu gostaria de continuar nessa reflexão que a Lívia e o Ricardo começou aqui, né, sobre a gente buscar a face de Deus para que a gente possa brilhar, né? E as pessoas precisam ver isso, né? As pessoas precisam ver o brilho de Cristo em nós. E aquele que não tem esse brilho, é difícil a pessoa convencer a outra das verdades de Cristo, né? Como que você não reflete o caráter de Cristo e você quer ensinar outra pessoa sobre o caráter de Cristo? Então, se nós não permitimos, né, que Deus nos transforme e não nos aproximemos o suficientemente de Deus para que possamos brilhar, isso não vai acontecer. Então, as pessoas não vão ser impactadas. E Ele nos deu essa missão, né? É nosso papel aqui de levar o Evangelho para outras pessoas. E como que nós vamos levar o Evangelho se nós não refletimos o caráter de Cristo, né? Então, é como eu vejo aí. Verdade, como diz, né? O exemplo não é a melhor maneira de liderar. O exemplo, ele é a única maneira de liderar. Então, não tem jeito. Então, a gente percebe também, muitas famílias, muitos lares se dissolvem porque os filhos não veem nos pais a coerência, né? Às vezes o pai tem uma faceta na igreja e quando chega em casa revela uma outra faceta completamente diferente e em cima da incoerência não se sustenta nenhuma argumentação. Então, a gente precisa ser verdadeiro naquilo que a gente é fraco, a gente abrir a fragilidade para Deus, né? Naquilo que a gente é frágil, a gente olhar nos olhos dos nossos filhos e falar, oh meu filho, isso eu tenho dificuldade. E quando as pessoas percebem, a nossa família, nosso lar e a sociedade percebe sinceridade naquilo que nós somos fracos, com certeza a gente tem mais empatia do outro e com certeza a gente alcança a misericórdia de Deus. Fica aqui esse fechamento também. Então agora para a gente fechar, Lívia, você pode fazer uma oração para nós? Posso sim. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos esses momentos em que passamos aqui estudando a Tua Palavra.
que ela venha verdadeiramente nos transformar, nos levar mais para perto de Ti e que possamos, Senhor, ser transformados pelo poder que há na Tua palavra. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência. Já corre no canal Os Incríveis da Bíblia para você ter um aprofundamento maior da lição. Compartilhe esse conteúdo para pelo menos 10 contatos. E agora eu me despeço, a gente se despede até o próximo trimestre.